Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Uma grande bênção essa oportunidade de hoje. Hoje pela manhã nós participamos de um estudo bíblico. Eu estava ouvindo o estudo bíblico, amém, irmãos? Anotando muitas coisas, sendo abençoado, porque quando a gente gosta de pregar, quando a gente gosta de ensinar, aí tem um momento que a gente tem que assentar para aprender também. Então veio um comentário muito interessante a respeito da igreja do Senhor Jesus, e diante daqueles comentários eu pensei assim, dá para desenvolver uma mensagem aqui, mas eu não pensei que fosse ser hoje essa mensagem, amém? Mas louvamos a Deus, porque se é hoje, é porque é da vontade de Deus que essa palavra seja falada hoje. E é uma palavra, irmãos, dura, é uma palavra de exortação, amém? Vamos todos nós preparar para levar um chicote muito forte de Deus hoje, amém? Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Graças a Deus. Então, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A igreja pode assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente lê lá o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja, parece que a gente está vivendo, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, parece que a gente está vivendo naquela história de Nárnia, né? Quando tudo é muito lindo, muito perfeito, aquela ilha da fantasia. A gente vê assim, puxa, a igreja perseverava unânime em oração, a igreja compartilhava o pão, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Parece que era um mar de rosas, mas a Bíblia nos mostra, já no livro de Atos, que a igreja primitiva passava por vários problemas. Vamos citar alguns aqui, para os irmãos entenderem uma coisa, que a igreja continua a mesma, irmãos. Hoje temos igrejas com problemas, nós vamos chegar na conclusão da mensagem, não vamos antecipar, mas nós vemos que a igreja primitiva também tinha vários problemas, e às vezes alguns eles corrigiam, como diz aqui em Atos capítulo 6, no versículo 1, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve grande murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atos capítulo 6, ou seja, as viúvas, a murmuração dos helenistas. Os helenistas são os gregos, né? Então os 12 convocaram, os 12 apóstolos. Nesse momento o Matias já estava no lugar de Judas Iscariotes. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí dentre eles Estevão foi o diácono escolhido, homem cheio de fé, do Espírito Santo. Filipe, esse Filipe que pregou para o eunuco. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau.
Então nós vemos aqui, esse é um exemplo de que a igreja tinha um problema, e ela passava, que aquelas viúvas não estavam sendo bem atendidas, e houve uma reclamação, mas nós lemos que estava havendo o quê? Um aumento dos discípulos, ou seja, a igreja estava crescendo, então a igreja precisava se adaptar. Então perceberam que estava havendo problema, eles corrigiram, instituindo os apóstolos. Nós vemos também exemplos de problema na igreja, na igreja de Corinto. Os coríntios, eles tinham diversos problemas em suas igrejas, em sua igreja, a desunião, falsos ensinamentos, imoralidade. Paulo exorta a igreja de Corinto para fortalecê-la e relembrá-la da fé, de que tem que permanecer na presença de Deus. Então era problema também na igreja de Corinto, tinha problema na igreja de Jerusalém, tinha problema na igreja de Corinto, problemas doutrinários, problemas morais, problemas de disciplina. Tinha aqueles que não aceitavam a ressurreição, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tinha, como nós consideramos no domingo passado, que foi o domingo da ceia, que as pessoas iam levar a ceia, participar da ceia, levavam o seu alimento para poder compartilhar na hora da alimentação comunitária, mas muitos daqueles que eram pobres não levavam nada, e na hora cada um pegava a sua comida, os pobres ficavam sem participar da ceia, e Paulo exortou, dizendo que aquilo era tudo menos a ceia do Senhor, e ainda tinha aqueles que se embriagavam na hora da ceia. Havia desordem, havia irmão processando irmão nos tribunais. Então era uma igreja que estava cheia de problemas. Os irmãos vão entender a mensagem, daqui a pouco os irmãos vão entender a mensagem. Nós vemos aqui em Gálatas capítulo 1, no versículo 6 a 8, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mais um problema na igreja. Gálatas capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 6, eles estavam indo para outro evangelho, eles estavam deixando o evangelho de Jesus, estavam dando crédito a outras doutrinas, a outros ensinos, e deixando de levar a sério a mensagem da palavra de Deus. E esse é um grande problema, é quando a igreja começa a se afastar da Bíblia, é quando o cristão começa a se afastar da Bíblia, é quando você fala assim, abre no livro de 1 Pedro, e o irmão está abrindo o livro lá no Antigo Testamento, porque não conhece Bíblia, porque não está treinando na Bíblia, porque não está estudando a Bíblia, porque não está examinando as Escrituras. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras. E aí você vê que é por causa disso que eles estavam indo para outro evangelho. Paulo disse: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, ensinando doutrinas erradas, ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e crente vai bebendo aquela água suja, porque não conhece a Bíblia, porque não examina as Escrituras. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Qualquer um que prega outro evangelho que vai além do que essa doutrina bíblica traz, do que a doutrina dos apóstolos traz, seja anátema, seja amaldiçoado, porque está pervertendo a fé, porque está desviando as pessoas da cruz de Cristo. Toda palavra que desvirtua, que desvia a pessoa da cruz de Cristo, do evangelho da salvação em Jesus Cristo, é uma heresia, e Paulo disse que seja considerado anátema. Se é outro evangelho, meus irmãos, é considerado anátema. Por quê? Porque é um evangelho, é uma palavra que vai te desviar do propósito da salvação. O verdadeiro evangelho mostra para você que o nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E mais um problema na igreja primitiva, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo fala assim das falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los. Ele diz: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, valorizando novamente a Bíblia. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Himeneu e Fileto na igreja primitiva já estava falando que a ressurreição já tinha acontecido, e o pior de tudo, eles conseguiram perverter a fé de alguns. Irmãos, precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Leia a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos nos fortalecer no conhecimento bíblico, para que o espírito de engano não venha, e se ele vier, ele vai ser envergonhado, porque nós vamos ter o discernimento do Espírito Santo. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pedro também fala, capítulo 2, Pedro fala assim, que mais um problema, irmãos, de falso mestre. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. É o que nós mais vemos aí, principalmente em relação a Jesus Cristo, negando que Jesus é o Senhor, negando que Jesus é o Salvador, negando a divindade de Jesus, negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como o sacrifício que nos dá salvação, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Acabei de falar agora, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Vivem mentindo, pervertendo a fé, ensinando coisas erradas, difamando o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vemos também Judas. Vamos agora para João capítulo 4, versículos 1 a 4, também problema com a igreja. Olha só, irmãos, quantos problemas com a igreja, problemas de heresias, problemas internos na igreja. Amigos, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se os espíritos procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem, tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo, o espírito do engano, está vindo, está atuando, está semeando mentira na igreja. Aí vem dissensão, aí vem problema, aí vem fofoca, os mesmos problemas que acontecia lá na igreja primitiva. Hoje as pessoas vivem esses problemas na igreja, e muitas vezes a pessoa se rebela, a pessoa fala: eu não vou mais congregar, eu não vou mais andar na presença de Deus, eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo, e ela começa a deixar a palavra de Deus, começa a deixar o evangelho, começa a deixar viver uma vida longe do caminho da verdade, porque ela vê problemas dentro da igreja, igual tinha na igreja primitiva. Por que acontece isso, irmãos? E o pastor leu aqui hoje a respeito das 7 igrejas de Apocalipse, e ele foi falando a respeito delas, os problemas que tinham na igreja, em algumas dessas igrejas, porque a igreja ela é formada por homens, e nós não somos perfeitos, irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus em nossas vidas. É necessário você entender que se você é indeterminado, qualquer pessoa, que a pessoa ela começa a arrumar justificativa para não congregar, justificativa para não ir para a igreja, porque a igreja tal faz isso, porque a igreja se fala assim, tem os irmãozinhos que faz fofoca, que fala mal, ou isso ou aquilo, e motivo A e motivo B, fica arrumando motivo e mais motivo para não congregar. Mas o escritor aos Hebreus disse: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Você, nós, eu, cada um de nós, a gente não vai encontrar a igreja perfeita. E às vezes as pessoas querem simplesmente não ter compromisso com a igreja, porque se você tem um compromisso com uma igreja local, você contribui para melhorar essa igreja. Vai lá ajudar a melhorar a igreja, contribuir para o crescimento dos irmãos, para o crescimento da obra de Deus, para a edificação da igreja. Mas mas eu não congrego por causa disso, eu não congrego, fica arrumando desculpa que não congrega, e está confrontando o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não podemos ficar criando desculpas para não congregar, meus irmãos. A palavra igreja significa assembleia. A palavra de Deus, a palavra igreja significa assembleia, reunião. Quando os apóstolos falavam de igreja, da igreja do Senhor, eles estavam pensando em reunião. Eles não estavam pensando em chamados para fora. Porque a igreja significa chamados para fora. Isso aí não é coerente com o significado bíblico. O que acontecia, esses chamados para fora, é o seguinte: os irmãos conhecem aquele costume que a Grécia tinha. É interessante isso. A Grécia tinha o costume de convocar as pessoas para tomar as decisões. Se a cidade ia entrar em guerra, essas coisas assim, qualquer decisão, a cidade chamava as pessoas lá para a Ágora, A Ágora era aquela praça central da cidade. Então eles chamavam as pessoas para fora das suas casas, e essas pessoas iam lá para a assembleia para poder votar e participar da vida daquela cidade.
Então, nesse sentido, é que a igreja é chamada para fora, porque eles eram chamados para fora de sua casa para reunir lá na praça para decidir, para votar as coisas relacionadas à cidade. Agora, no Novo Testamento, a palavra igreja não tem esse negócio de chamados para fora. Você pode aplicar até isso espiritualmente, né? Que nós somos chamados para fora do mundo. Mas isso é uma aplicação espiritual, não é uma aplicação bíblica que literal. Literal é que a igreja significa, a igreja significa assembleia, significa reunião. E a pessoa vira e fala assim: porque eu sou a igreja. É porque eu sou a igreja, não preciso de ir para a igreja para participar de culto, porque eu sou a igreja. Reunião de uma pessoa só não é assembleia. Hoje nós estamos em assembleia, porque hoje nós estamos em reunião, hoje nós somos membros. A igreja é o conjunto de membros, assim como o corpo assim como os membros formam o corpo, assim a igreja, cada um de nós é um membro que forma o corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja, porque você sozinho não é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo se você estiver em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. É por isso que a gente tem que congregar, porque a gente precisa entender que a gente dá, mas a gente recebe também. É uma troca. Um organismo vivo. É um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Você ajuda e você é ajudado. Você intercede e intercedem por você. Você apoia alguém e você é apoiado. Isso é vida em comunhão, em união. É aquilo que eu falei com os irmãos aquele dia. Mais do que união, em unidade. União é mais do que unidade. Os irmãos sabem o que é união? Vou dar um exemplo para os irmãos. O carro enguiçou no meio da rua. O motorista está passando aperto, né? Aí está passando um monte de gente desconhecida. Aquelas pessoas têm um objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum? Ajudar o motorista a encostar o carro no acostamento. Aí vai lá, todo mundo ajuda. Quando encostou o carro no acostamento, aquele objetivo em comum acabou. Aí cada um vai embora, tchau, 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 nunca mais se vê na vida. Mas eles em união, eles conseguiram o objetivo. Isso é união. Mas a igreja é mais do que união. A igreja é unidade. É união e é mais alguma coisa, é unidade, porque na unidade existe preocupação, existe apoio, existe um ajudando o outro, existe um se preocupando com o outro, existe um sendo suporte do outro, como Paulo mesmo disse: suportai-vos uns aos outros em amor. Só que esse suportar não é tolerar, esse suportar é ser suporte, é ser apoio, e isso é igreja. Por isso que o escritor dos Hebreus ensina: não deixemos de congregar como é costume de alguns. É importante que precisamos congregar. Não existe a igreja perfeita. A partir do momento que eu faço parte dela, a partir do momento que eu estou aqui, não tem mais igreja perfeita, porque eu sou imperfeito. Mas Jesus vai me aperfeiçoando. E isso é com cada ser humano. A igreja certa é a igreja que ensina a Bíblia, que ensina a sã doutrina da palavra de Deus. É a igreja que está ensinando a Bíblia, é a igreja que abre a Bíblia, que ensina, que doutrina, que te mostra o caminho da salvação, que fala a respeito da salvação em Jesus, que te apresenta o Jesus bíblico. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque como nós lemos aqui, as seitas, as heresias, elas falam de Jesus também, que Jesus foi um grande filósofo, que Jesus é o mestre maior. Jesus não é o mestre maior, Jesus é o único mestre. Ele é o único mestre, Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Não existe ninguém, Ele é o mestre, o único mestre.
Ah, Jesus foi um grande revolucionário, um homem muito inteligente, e Jesus foi tudo, mas a única coisa que eles não falam é que Jesus é Deus e Salvador. O que eles não falam é que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, e que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, e que ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, pregando o Evangelho a todas nas cidades, pregando o Evangelho do reino, libertando os endemoniados, curando toda sorte de doença, que ele morreu na cruz para nos salvar, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele foi elevado ao céu e que ele voltará. Esse é o Jesus bíblico, esse é o Jesus das Escrituras, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o nosso Jesus, o Jesus Salvador, o único que tem poder sobre a morte e tem poder sobre o inferno. Ele disse: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte do inferno. A palavra chave na Bíblia significa autoridade. Se eu pegar a chave do carro e passar para o irmão aqui e falar assim: pode ir lá, pode ir com o meu carro. Quando ele está com a minha chave, eu passei para ele, eu estou dando autoridade para ele usar o carro. Jesus tem autoridade. Ele disse: eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno. Ele disse, quando ele, lá em Atos capítulo 1, quando ele se encontrou com os discípulos, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Esse é o Jesus bíblico, o Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja que é composta de pessoas falhas, de pessoas pecadoras, pecadores remidos, pecadores que reconhecem que precisam de Jesus, que precisam da misericórdia dele, mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus, mas é essa igreja que sobre ela está a palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se você faz parte da igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Olha como é importante congregar, como é importante estar ligado no Senhor. Nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Se o dedo não estiver aqui, estiver para lá, ele está fora do corpo, ele não tem os comandos, ele não vai receber os estímulos nervosos, mas como ele está aqui no corpo, ele vai receber: eu quero fechar a mão, eu quero abrir a mão, eu quero fazer isso aqui com o dedo. Por quê? Porque a cabeça está comandando. É o ramo ligado na videira. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Quando a gente não congrega, a gente é um ramo que está desligado da videira. É importante congregar, é importante estar em comunhão com os irmãos, vivendo em unidade, que é mais do que união, como eu falei com os irmãos, é aquela preocupação, é aquela vida de compartilhamento, de um apoiando um outro, de um sendo suporte do outro, de um ajudando o outro, de um intercedendo pelo outro, de um orando pelo outro. Paulo nos ensina isso, sobre a intercessão, sobre um orar pelos outros. Ele mesmo pedia oração, para que lhe fosse dada ousadia para com intrepidez pregar o Evangelho. A quem que ele pedia isso? Às igrejas que estavam cheias de problemas, mas eram igrejas que iam aos pés do Senhor Jesus. Igrejas locais, né? A gente fala igreja em sentido locais, e tem a igreja como corpo de Cristo, dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa, irmãos, para terminar,
É essa igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada pelo Senhor Jesus não é uma igreja perfeita, é uma igreja aperfeiçoada pelo poder de Deus. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja arrependida, é uma igreja que reconhece que só em Jesus nós temos a salvação e que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos estar com Ele dia e noite, tendo uma vida de intimidade, um relacionamento com Ele, proximidade com Ele. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós vemos a grandeza dEle. Como eu falei com os irmãos, aquela criança, que estava de longe, alguns irmãos não estavam presentes. Aquela criança estava de longe, viu o aeroporto lá embaixo, falou assim: olha lá o avião, pai, ó, o avião, parece brinquedo, Aí o pai levou a criança para pertinho, o menino viu aquele avião grandão. Olha, pai, o avião é grande. Por quê? Porque agora ele estava perto do avião. Aí ele viu que o avião era grande. Quando ele estava longe, o avião parecia brinquedo. Quando nós estamos perto de Deus, nós vemos a grandeza de Deus. Quer ver a grandeza de Deus? Se aproxima dele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Vinde a mim, disse Jesus. É isso que Ele espera de nós, amém, irmãos? A igreja pode ficar em pé em nome de Jesus. A igreja vitoriosa, amém? A igreja vitoriosa, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, a igreja que é a noiva, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, amém? Os irmãos conhecem aquele hino? A noiva é a igreja, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus, a noiva vai subir, revestida de poder, de pureza e santidade, de amor e resplendor. A noiva vai subir, revestida de poder, de pureza e santidade, de amor e resplendor. Só o início. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. E a igreja, amém, irmãos? Amém, Jesus, aleluia. É a igreja que será arrebatada, que Jesus voltará para levar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados, e vamos nos encontrar todos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado. Os mortos em Cristo é a igreja triunfante, aqueles que morreram na presença do Senhor. E nós vivos somos a igreja militante, porque nós estamos militando, lutando pela causa do Senhor. E então nós estaremos com o Senhor Jesus, amém? Participaremos das bodas do Cordeiro, participaremos do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas, serão provadas, e elas sendo aprovadas, nós vamos receber o galardão, e depois nós vamos participar das bodas do Cordeiro, amém?
e estaremos com o Senhor. Privilégio que o Senhor concede a todo aquele que o receber como seu único Senhor e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Faça uma revisão na sua vida. Muitos aqui eu não conheço. Faça uma revisão na sua vida, eu devo fazer a minha também. Vamos congregar, amém? Para que a gente possa crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda isto: não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é assembleia, igreja é reunião dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que tem a promessa da vitória, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos o teu nome, Pai querido, porque estamos diante de ti, como privilégio, Senhor, de fazer parte da tua igreja, como privilégio, Senhor Deus, de fazer parte do teu corpo, Senhor, reconhecendo que tu és o cabeça e reconhecendo que tu és a cabeça também. Tu és o nosso chefe, tu és o nosso líder, tu és o nosso general, o nosso Deus, aquele que manda, aquele que comanda, aquele que ordena, que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. E nós, como igreja, te reconhecemos como nosso grande Deus e Salvador. Reconhecemos a Ti, Jesus, como nosso Deus e Salvador. Reconhecemos que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário foi para purificar os nossos pecados e nos dar o perdão e nos dar a salvação. E nós precisamos, Senhor, valorizar o Teu sacrifício na cruz. E nós precisamos, Senhor, Te levar com mais seriedade, Te levar com mais compromisso, Te levar com mais responsabilidade, considerando que tudo que o Senhor fez foi por amor, um amor incondicional. O Senhor não mediu o sacrifício para morrer por nós na cruz do Calvário. Grande amor, Senhor. Com grande amor o Senhor nos amou, Pai querido. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso a tua igreja se rende diante de ti. Por isso a tua igreja reconhece que tu és o grande Deus sobre toda a terra. E por isso a tua igreja reconhece que tu és o nosso Deus e Salvador. Estamos diante de ti, Senhor, te agradecendo pelo perdão dos nossos pecados, te agradecendo pela salvação, Senhor, que nós temos em ti. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a te honrar, Senhor, do jeito que o Senhor merece ser honrado, que possamos ser sinceros, verdadeiros contigo, Senhor, reconhecendo a nossa dificuldade, reconhecendo a nossa necessidade do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia, mas tendo no coração o compromisso sincero de andar na tua presença e fazer a tua vontade. Vem, meu Deus, agora com o lavar renovador e regenerador do teu Espírito Santo, avivando cada vida e cada coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Irmãos,